Tira pelo tempo aqui. Então, beleza. Tá valendo aí. Vamos lá. Então, vamos dar início aí a um conteúdinho novo. A gente já falou de parte física, um pouco de parte física esse ano. Falamos de vegetação, falamos de solo, né? Falamos de geomorfologia, geologia. E a gente tem que falar dos climas para poder fechar esse contexto físico aí que a gente analisou esse ano. Tá? Então, quando a gente fala de clima, a gente fala também de zonas térmicas, né? Zonas climáticas que existem. Tem vários tipos de climas aí no nosso planeta. Só que no Brasil nós temos uma variação climática também muito grande, né? Nós temos tropical, subtropical, equatorial, porque a extensão territorial do nosso país ela é muito grande, né? Por isso uma variação climática tão alta, tá? Mas além desses tipos de clima, nós temos vários outros também espalhados aí pelo mundo, climas que a gente não tem tanto contato. Por exemplo, clima polar, devido à nossa distância dos polos, né, tanto do norte quanto do sul, nós não temos aí o encontro, não conseguimos aí observar esses tipos de climas, tipos climáticos temperados, por exemplo, a gente também tem uma distância muito grande deles, né? Mas existe. Então a gente tem temperado continental, temperado oceânico, que é uma variação também do clima temperado. Esses temperados são aqueles que eles possuem ali uma amplitude térmica muito maior, né? As estações do ano bem definidas, tá? Então esses são os temperados. Fala, Metanos! Buenas tardes, hermano. Mediterrâneo, que pega lá a região dos países que estão próximos ao Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo mesmo, norte da África, sul da Europa. E aí também a gente encontra esse clima mediterrâneo no sul da Austrália, uma parte aqui do Chile. Então está bem separado esse Mediterrâneo também. Equatorial, que é o clima da região da linha do Equador, né? Onde os raios solares incidem com uma força muito maior. Né? Aí tem o clima tropical, esse a gente já tem um conhecimento, subtropical, desértico. Não tem deserto aqui no Brasil, mas tem um outro na sequência que é o semiárido. Semiárido nós temos no nosso país, né? Na região do Nordeste. Qual que é a característica do desértico e do semiárido? Vou escolher um para falar aí, senão eu fico falando aqui e vai dormir. Deixa eu escolher um cara aqui, hein? Ô, Biller! Você, meu rei! Fala pro Britão aí. Vamos lá. Qual que é a característica do clima desértico e semiárido? Oi? Qual que é a característica do clima desértico e semiárido? Tá. Fala aí. Deixa eu pensar. Não é para pesquisar no celular, não. Não, eu tô pensando. Não é no Google, não. Fala. A do deserto é a baixa umidade? E do semiárido? E agora? Escassez e pela irregularidade das chuvas. Os dois, né? Os dois, então. Nós temos ali um baixo índice pluviométrico, que é característico, como você falou, Biller, muito bem, né? Mostrando todo o seu conhecimento da geografia física climática, né? Pela escassez da quantidade de chuva, né? Toda vez que a gente fala de índice pluviométrico, nós estamos falando do índice de chuva. Você não está acompanhando, Canomar? Tá dormindo? Acorda aí, bicho. Eu perguntei para o Biller as características do clima desértico e semiárido e ele respondeu muito bem, falando que é o baixo índice pluviométrico, a escassez de água, né? De chuvas. Não, ele não olhou, pelo menos eu acredito. Olhou, eu tô vendo aqui a tela dele. Tá? E tem um outro Nunca ali, que olhei, Brito. Que é o clima de montanhas. Eu confio em você, meu capitão. Jamais você teria olhado. Né? O clima de montanhas ele ocorre em algumas áreas também, onde nós temos as grandes elevações, principalmente nas regiões de dobramentos modernos. Quando você olha nesse mapinha bonitinho aí, nós temos aqui, clima de montanha, nessa grande área que está localizado na região ali das cordilheiras do... E aí, Biller? Cordilheiras do? Essa região aqui da Ásia? Do? Himalaia. Muito bem.
Canomata, e essa região aqui? Cordilheira do? E agora? Vamos lá. Dos Andes. O dos Andes, viu? Clima de montanha também localizado aqui. É incrível. Quando eu começo a dar aula, minha gata começa a gritar, então vocês vão ver ela participando aí da aula também. Tá? Ela também manja da geografia, então ela vai falar com vocês. Deixa eu acertar aqui. Fala, Bobô! Bobô entrou aí na aula também, hein? Bobô, super animado, super acordado, não está com medo do frio. Bom, então vamos lá. Oi, Brites. Beijão, Bobô. Saudades, meu amigo. Tá tudo bem com você aí? Muito frio? Tudo certo, tudo certo. Ah, maravilha, maravilha. Então, olha só, climatologia é a ciência que vai estudar aí a variação dos climas, né? Também nós vamos estudar os fundamentos que denominam ali o tempo atmosférico ou interfere diretamente nesse tempo atmosférico, como altitude, latitude, relevo, ou seja, geomorfologia, correntes marítimas, que é a maritimidade, continentalidade. Então, tudo isso a gente vai falar de novo. Assunto que vocês já viram no passado, né? Mas vão rever aí para relembrar. Então, essa climatologia é um ramo aí da ciência, da geografia, que vai estudar, se aprofundar no estudo dos climas, né? E aí, dentro do clima, nós temos ali a sucessão habitual de tempos, tá? Então, há uma confusão muito grande quando a gente tenta definir clima e tempo. São iguais? Não. Existe uma diferença? Sim. Qual é a diferença entre clima e tempo? Vou perguntar para alguém. Para ele, João Delpino, qual que é a diferença de clima para tempo, João Delpino? Posso responder? João Delpino agora. Qual que é a diferença de clima para tempo? Estou perguntando porque eu estou dando nota aqui para quem está participando e eu vou perguntar mais agora, a partir de agora. Vocês estão participando muito pouco. Vai. Diferença de tempo e clima. Putz, espera. Del. Clima. Clima. Por exemplo, o clima é como faz calor ou frio, se tá verão, e tempo é quando é verão ou inverno. Errado. Perdeu o ponto. Foi quase. Vou passar a vez. Canomata, você. Vai. Clima é o que tá tendo entre a gente. Tempo é o que a gente tá perdendo, Brits. Olha só esse cara. Mano, eu ia cantar essa música, que saco. Errou também. Tá? Vamos lá. Então eu dei 2 chances de ponto aí, os 2 perderam. Daqui a pouco eu chamo mais alguém para participar para ganhar um ponto. Por enquanto só o Biller ganhou ponto. Clima. Nós analisamos o clima com uma variação de tempo maior, né? Então a gente leva em média ali 3 décadas para poder analisar o clima, por exemplo, de uma região. Tá? Então, qual é o clima? Por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que nós temos aqui 2 períodos do ano que eles estão bem estabelecidos, né? Nós temos aqui um verão que é quente e chuvoso e nós temos o inverno que é frio e seco, né? Então já está bem definido a condição climática aqui da nossa região, tá? E como que a gente chegou a essa característica aqui do Mato Grosso do Sul? Analisando ali essa variação climática ao longo de 3 décadas ou mais, né? Para a gente poder definir o clima aqui da região. E o tempo? O tempo é o tempo atmosférico, que é aquele que varia uma frequência muito maior. Então, a todo momento, o tempo está variando, certo? Então, nós tivemos, por exemplo, essa noite muito fria, e agora de manhã e à tarde, já deu uma amenizada no tempo, já ficou mais ameno, mais quente, aí à noite esfria de novo. Isso é variação de temperatura. Variação de temperatura, nós usamos um outro termo aí, que é a tal da amplitude térmica. Toda vez a gente fala assim, essa região tem uma grande amplitude térmica, significa que essa região tem uma grande variação de tempos atmosféricos, né? Então, essa região ela modifica o seu tempo atmosférico muito mais rápido, tá? Então, o tempo atmosférico é a condição momentânea do ar, ou como ele está naquele momento. Então, por exemplo, agora nós temos um céu limpo, né? Está um pouquinho frio, então a temperatura tá mais baixa, né? Mas o céu está limpo. Vamos supor que à noite apareça uma nuvem carregada de chuva e aí comece a precipitação, a chover aqui na região. Então já variou o tempo. Então o tempo ele varia muito mais rápido e o clima não. O clima demora décadas para poder modificar, tá? O tempo varia constantemente. Então todo dia está variando o tempo. Pode ser que um dia chova, outro dia esquente, outro dia faça frio, aí neve, aí caia
granizo, aí esquente de novo. Então, isso é a variação do tempo, tá? É a Ô, variação Brits, da condição climática. Fala, Gigi. mas, tipo, tem coisa, tipo, a natureza, assim, interfere bastante no clima, né? Se, Sim. tipo, se tem um lugar que por exemplo, que é frio, daí, sei lá, a natureza muda, ele pode ficar, tipo, do nada mudar. Vamos lá. Nós temos fatores e elementos que contribuem para a composição do clima, né? Os fatores, eu falei para vocês, fatores e elementos nós temos diversos. Por exemplo, relevo influencia no clima. Quanto mais alto, mais frio, pressão atmosférica ela diminui, né? Você já conhece isso, tá? Vegetação. Dependendo da vegetação, tem um reflexo da luz solar, né? Conforme uma vegetação muito densa, o reflexo da luz solar, ele... Onda, vai deitar. O reflexo da luz solar ali ele diminui, né? Numa área onde tem mais neve, como nos polos, nas zonas polares, onde o sol bate com mais força, ele reflete também mais forte. Então, esses são os elementos ali que vão contribuindo para a composição dos climas. Quando você fala natureza, eu acredito que você esteja falando dos fenômenos da natureza, né? Os fenômenos naturais, tá? Que impulsionam ou interferem na condição climática. Nós temos um fenômeno natural que é movido a atividades endógenas no Pacífico, que aí acaba esquentando ali as águas do Oceano Pacífico, é o Ninho, né? Nós temos também um outro fenômeno que aí também tem a entrada da ação humana, ele já existia como um fator natural, mas a ação humana tem ampliado, que é o buraco da camada de ozônio. Isso aí é uma consequência diretamente ali ao clima mundial, né? Tem aumentado ali as temperaturas, derretimento das calotas polares. Então a gente tem diversos fenômenos aí que vão interferir diretamente nos climas no mundo todo, tá? Tem fenômenos que o ser humano é ele que avança, é ele que proporciona uma modificação, uma variação muito maior, e tem outros fenômenos que já são da condição natural, né, do planeta. Por exemplo, as correntes marítimas. O homem não provoca corrente marítima. Também não tem como diminuir nem aumentar a quantidade de correntes marítimas, que contribui para a formação de nuvens, né, que contribui para a maritimidade e a continentalidade. Tá? Isso aí já é algo que está presente dentro do nosso planeta. Então, alguns fatores dentro do planeta não tem a ver com o ser humano. São fatores, são fenômenos naturais mesmo, condições que já existem aqui e sempre existiram. Outras existiam e a gente tem acelerado, como é o caso aí da poluição, né, ligada ali diretamente ao buraco da camada de ozônio. Tá? Então, para a gente poder analisar essa condição climática, a gente tem que levar em consideração ali os fenômenos meteorológicos que vão ocorrer durante, no mínimo, 3 décadas para a gente definir a condição climática daquela região. Se você não faz esse acompanhamento meteorológico, fica muito mais difícil você analisar ali a condição climática daquela área. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Fatores, então, dos climas, né, que existem aí no planeta. Todos esses fatores, eles interferem diretamente na condição climática aí do nosso planeta, tá? Latitude, que é justamente onde os raios solares incidem ali no planeta, né? Conforme a localização, a temperatura aumenta ou não varia tanto a temperatura dependendo dos polos, né? Por exemplo, no período de equinócio, o João Delpino falou de estações do ano, no período de equinócio, o raio solar ele tende a atingir com mais força na parte central do planeta. Então, os raios solares eles chegam com uma frequência menor nos 2 polos. Então, essas áreas elas ficam ainda mais frias. Então, está diretamente ligada, a latitude está diretamente ligada à condição ali da radiação solar, né? Da incidência desses raios solares sobre o planeta. Então, são os raios solares que mantêm ali a condição climática, a temperatura amena e propícia para o desenvolvimento da vida, tá? Se faltarem esses raios solares, aí o planeta fica muito frio e aí a vida fica muito mais difícil, né? Se você, então quer dizer que tá frio agora em Campo Grande, o inverno chegou aqui pra gente, eu mesmo estou dando aula de casaco com frio, porque os raios solares estão incidindo com a menor força? Sim, né? A tendência cada vez mais agora, para os próximos meses,
são os raios solares incidirem aí com a menor força. Eles estão focalizando mais no norte do planeta, porque vai ser verão lá e vai ser inverno aqui, já no mês que vem começa, né? Além disso, nós temos uma grande massa de ar que vem do sul, tá? E está adentrando na região centro-oeste. Essa massa polar da Antártida, ela entra pelo sul do país, ela interfere no sudeste, ela interfere no nordeste, chega fraquinha lá no norte, mas traz o inverno também aqui para nossa região, a região centro-oeste, tá? Altitude tem a ver com a posição dos relevos. Então, quanto mais alto for o relevo, mais frio será devido à pressão atmosférica. Por isso que vários montes no planeta, várias montanhas, elas possuem gelo lá no seu topo, né? Aí você olha a montanha, por exemplo, o Monte Kilimanjaro, que fica lá no continente africano. Na base da montanha está quente, mas lá no topo dela você consegue observar a formação de neve. Por que isso? Devido à sua altitude. A altitude dela, a pressão atmosférica diminui e o frio também aumenta. Então baixa mais a temperatura, formando lá no topo dessa montanha neve. Tá? Quanto mais o relevo estiver acima do nível do mar, a tendência é a pressão atmosférica aumentar cada vez mais. E aí você tem as nuvens, as massas de ar mais próximas também do solo. Por isso essas áreas são mais frias, né? Os meninos que gostam aí de futebol, eu vou dar o exemplo que eu uso quase sempre para falar de altitude e pressão atmosférica, dos jogadores da Libertadores que jogam lá na Bolívia, por exemplo. Lá, como está a quase 3.000 metros acima do nível do mar, a pressão atmosférica ela tende a ser menor e ser mais frio também, né? Então o ar fica mais rarefeito, mais pesado, por isso que o jogador que não está acostumado, o jogador brasileiro, ele acaba cansando mais rápido, né, quando vai jogar lá, tá? Aí tem a continentalidade e a maritimidade, que são ali, tem a ver com liberações de temperatura, liberação de calor, né? Então, no inverno, ou melhor, na parte do continente, a liberação do calor ela vai ser mais forte, tá? E ela ocorre mais rápido até, porque a parte concretada libera ali, irradia esse calor que absorveu durante o dia, e a parte do mar libera mais lentamente. Daqui a pouco a gente vai ver também, né, que aí já tem a ver com a maritimidade, com as correntes marítimas. Tem algumas que são as principais que eu vou falar com vocês, por exemplo, a de Humboldt, que contribui para a formação do deserto do Atacama. Olha só, então as correntes marítimas também influenciam na formação desses tipos de solos, aí, como no caso os desertos. Vegetação. Então a vegetação também tem uma implicação diretamente com o clima, até porque vocês sabem que algumas áreas vegetais, devido à incidência dos raios solares, acabam formando um processo que é evapotranspiração, né? Aqui na região norte do Brasil nós temos esse processo, na floresta amazônica, ou seja, promovendo ali a formação de nuvens de chuva que tendem a migrar por toda a região. Então, essas nuvens que formam no norte, elas migram para o nordeste, elas migram para o centro-oeste, para o sul. Então, proporciona ali a formação, o aumento da pluviosidade, né, do índice pluviométrico no país todo, tá? E o relevo. Então, o relevo também, a geomorfologia, interfere diretamente na condição climática. Você pode ter a formação ali de acidentes geológicos que, por exemplo, impedem a passagem de massas de ar úmidas para a porção continental, como ocorre no Nordeste brasileiro, com a Chapada Diamantina e Borborema, que serve ali de um bloqueio natural, impedindo a passagem dessas nuvens carregadas. E aí elas acabam precipitando na zona litorânea mesmo, da zona da mata, né? E ali fica sendo mais úmido, e aonde essas nuvens deveriam chegar, que é no Nordeste, né, no semiárido e no agreste, acaba não chegando. Ela precipita antes, ela precipita no litoral. Então o relevo ele acaba servindo ali como uma barreira natural, impedindo a passagem dessas massas de ar, tá? Aí nós temos elementos, né, do clima que também proporcionam essas condições de tempos que nós passamos a observar, né, no nosso dia a dia. Primeiro, temperatura,
que está diretamente ligada à quantidade ali de radiação solar. Por que que o Sol é fundamental? Porque é ele que libera o calor. Tá? Se você não tem o Sol ali nessa área liberando o calor, é óbvio que vai ter uma concentração de massa de ar mais fria. Então essa região tende a ser mais fria. Tá? Onde o Sol ele consegue dissipar mais raios solares, a região fica sendo mais quente. Né? A questão da umidade também, que o Biller já comentou, tem áreas do nosso planeta que a umidade é muito mais elevada do que outras. Por exemplo, comparando a região amazônica ou da floresta do Congo, que são áreas de floresta tropical, que estão próximas à linha do Equador, onde chove ali periodicamente, né, a região mesmo produz a sua própria chuva, comparado com regiões semiáridas, como do Nordeste brasileiro, ou desérticas, do Atacama, do sul dos Estados Unidos e norte do México, ou do Saara, né, onde a umidade é muito mais baixa. Tá? Tem épocas do ano aqui na nossa região, por exemplo, que a umidade fica mais baixa até do que a do deserto do Saara. Ano passado e ano retrasado isso aconteceu aqui no Centro-Oeste. Né? A nossa umidade ficou mais baixa que a do deserto do Saara. Aí fica difícil também para respirar, vai fazer prática esportiva, o nariz começa a sangrar, né? Porque o ar fica mais pesado, né? Você cansa mais rápido, tá? A questão da pressão atmosférica, que tem a ver com a altitude, eu falei para você, a gente ainda vai rever. Tem um exemplo bem legal ali, de uma mocinha correndo, para a gente entender essa questão da pressão atmosférica. Os ventos também, que eles têm sua condição atribuída a alguns fatores, por exemplo, as correntes marítimas, né? A formação geológica da região, tá? Então a formação ali da parte da superfície, da geologia daquela área também contribui para esses ventos ou as correntes, né, de ventos. E aí nós temos alguns tipos de ventos, tem ventos alísios e ventos monsônicos, e aí é uma diferença que eu vou comentar com vocês também. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente sofre a entrada de ventos alísios, que passam do oceano para o continente. Né? Ventos monsônicos não ocorrem aqui na nossa região, eles são oriundos lá do Sudeste Asiático, então ele vai correr lá na China, na Índia, Sudeste Asiático, Vietnã, Indonésia, Malásia, é lá que ocorrem os ventos monsônicos, que também formam ali nuvens de chuvas que servem para o plantio da risicultura, e depois eu comento isso também para lembrar para vocês. Então, eles estão ali inseridos no contexto de ação dos fatores do clima, tá? Então, esses elementos do clima estão ligados aos fatores do clima diretamente relacionados a ele. Vamos falar aí? A temperatura, né, corresponde ali à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor absorvido do planeta, tá? Pelas suas porções sólidas e líquidas. Então, tem a ver com o quê? Radiação solar, né, os raios solares incidindo na parte do continente, né, na parte de terra, por isso sólida, tá? E no líquido também, ou seja, rios e mares e oceanos, tá? Também absorvem ali esses raios solares, essa temperatura, né? E vai inserir diretamente na condição da sociedade, das pessoas. Então, a gente vai sentir essas áreas mais quentes ou essas áreas mais frias, tá? Então, a temperatura está diretamente ligada aos raios solares. Então, os raios solares emitidos, né, para essas superfícies sólidas, como é o caso do continente, ou líquidas, como é o caso dos mares e oceanos, é que vão determinar a temperatura daquela região. Então, diretamente ligada aí à radiação solar. É ela que contribui, né, para a formação, tá? Aí tem uma questão aí que é o albedo. O albedo corresponde ao reflexo dos raios solares, né? Então, conforme os raios solares eles refletem, nós temos o aquecimento, principalmente da nossa atmosfera, da superfície onde nós vivemos. Então, sem os raios solares, ficaria muito frio para desenvolver a vida aqui nesse planeta. Então, eles são fundamentais. Então, os raios solares, eles incidem na água, refletindo, né? Eles refletem também a sua posição na água, e eles refletem aqui também
na parte continental. Há uma absorção desses raios solares, nem todos os raios solares chegam aqui para a gente, porque nós temos uma camada, né, que é chamada de ultravioleta, que absorve esses raios solares para que fique mais agradável mesmo para a gente. Então, é a natureza conspirando ao nosso favor. Porque se esses raios solares incidissem com toda a força, também não aguentaríamos. Por que a gente não pode ficar muito exposto aos raios solares, por exemplo, na época do verão? Porque você pode ter uma queimadura, você pode desenvolver ali um câncer de pele. Então, essa ideia também de ficar muito exposto aos raios solares, o ser humano, também gera alguns prejuízos, né? Algumas consequências, algumas doenças. Tá? Então, nós temos uma reflexão maior e menor. Tá? Em áreas verdes, áreas de vegetação, a reflexão ela tende a ser menor. Porque a floresta ela vai absorver mais esses raios solares, não vai refletir com tanta facilidade. Áreas congeladas, como nos polos, tendem a refletir mais. Então, vão refletir ali cerca de 75% dos raios solares que chegam para elas. Outros 25% acabam absorvendo. No caso da floresta, só reflete 15% e absorve os outros 85%, né, de luminosidade e de raios solares. Esse é um problema também do tal do aquecimento global. O aquecimento global está ligado diretamente aos raios solares que entram no planeta. E também está diretamente ligado aos raios que entraram, refletiram e não conseguem sair. Tá? Então, é a propagação do calor, porque existe uma camada de poluição na troposfera que impede a saída, né, desse calor. Então, ele fica na parte mais próxima da superfície do planeta, e ali é que esse calor vai transformar, né? vai começar ali a promover o aumento da temperatura, o derretimento das calotas polares, né? Tudo aquilo que a gente conhece como fenômenos atmosféricos praticados principalmente pela poluição. Tá? Tem outros, né? Tem ilhas de calor, né, que também está ligado à inversão térmica, mas isso aí a gente fala depois. Mas a questão do aquecimento global está diretamente ligada a esses raios solares que incidem e não conseguem sair porque a camada de poluição impede. Então, o calor, o aumento da temperatura se propaga por todo o planeta e aí nós temos um derretimento maior dessa camada de gelo. Beleza? Bom, a umidade. A umidade tem a ver com chuva. Então, vapor de água. Né? Então, vapor de água encontrado aí no nosso planeta, derivado da transpiração, né, da evaporação, né, ali na atmosfera, tá, na parte mais próxima do solo, então nós temos uma umidade, certo? Então ela também está ligada à condição da formação de nuvens úmidas. Né? Essas nuvens úmidas também vão se precipitar em algum momento formando as chuvas. Então regiões que chovem mais, a umidade do ar ela é sempre mais alta. Se você pega a umidade da Amazônia e do Centro-Oeste, anualmente vocês vão ver que a quantidade percentual ali de umidade da Amazônia é muito maior que a nossa, porque nós temos uma estação toda, nós temos ali 3, 4 meses de estiagem aqui na nossa região, que não chove. Lá no norte não, lá eles têm chuvas periódicas que vão manter, né, esse sistema deles bem umedecido, então umidade bem alta, tá? Principalmente ali na troposfera, que é a parte mais próxima da gente. Ela pode ser expressa ali por valor absoluto, né? E é a quantidade ali de metros cúbicos que cai numa área, e também relativo, que é a média, né? Relativo é a média anual dessa região. Então, são as duas formas que a gente expressa, tá? Aí dentro da umidade relativa do ar. Tem regiões que a umidade ela é muito baixa, né? Ela é mais próxima do zero. Quanto mais próximo do zero, mais difícil será para a gente poder desenvolver vida nessa área. Então, por isso que na região desértica, você não encontra ninguém habitando essas áreas. Por quê? Umidade muito baixa. Você encontra peregrinos passando por lá, fazendo rotas de comércio, né? Com camelos, como aparece em filmes lá do deserto do Saara. Mas habitando essas regiões, é muito difícil a gente encontrar porque as pessoas não aguentam viver ali. Né? Porque é muito mais difícil você ter um contato aí com esse ar mais pesado, mais denso, né? Por falta da umidade. Tá? Então, tem um exemplo ali para vocês, depois vocês vão analisar também dentro dessa observação.
a questão do aumento dessa umidade, a diminuição dela, tá? Bom, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica tem a ver com o peso do ar, então o ar mais pesado. A gente fala, mas que jeito de ar mais pesado? Se sente como? Se sente mais cansado. É uma pressão no seu corpo, né? Uma pressão no seu pulmão para você poder respirar fica muito mais difícil, né? Bom, essa pressão atmosférica ela pode variar, né, seguindo 2 exemplos ali. Primeiro, a altitude, que tem a ver com relevo, que a gente já comentou, acima do nível do mar ou na mesma variação ali do nível do mar. Abaixo do mar pode ser? Não pode ser abaixo do nível do mar, né? Porque nós temos algumas áreas de depressão absolutas e elas também não podem ser ocupadas, tá? Nós temos depressões relativas que as pessoas vivem, mas elas não estão abaixo do nível do mar, né? Então, sempre ao nível do mar ou acima do nível do mar, né? A cidade é 500 metros acima do nível do mar. Vocês vão ver que a pressão é mais tranquila, 500 metros, né? 1.000 metros já vai ficando mais pesado. 2.000, 3.000, aí fica muito mais pesado ainda para você desenvolver ali práticas sociais nessas áreas, né? O peso tende a aumentar sobre as pessoas, sobre a condição humana. É por isso que em algumas áreas aqui próximas ao Brasil, Peru, Bolívia, os trabalhadores do campo que estão acima do nível do mar, trabalhando nas terras, eles costumam ali mascar algumas folhas ou fazer chá de algumas folhas que dão um aumento da resistência do corpo deles, né, para que eles continuem trabalhando, tá? Exemplo, a folha da coca, ela contribui para isso, né? Então eles fazem um chazinho e tomam ali para poder continuar trabalhando, tá? Então é uma forma de se adaptar também a essa condição, certo? Aí tem um exemplo, ó. Então nós temos aqui no ponto A, uma pessoa correndo ali, ó, pressão atmosférica, ela acaba sendo ali maior, né? Então, nós temos uma pressão atmosférica mais elevada em relação à pessoa, e no ponto B, conforme o relevo aumenta, essa pressão atmosférica ali, ela acaba diminuindo. Então você vê que a troposfera ela está mais próxima da cabeça da pessoa, por isso o ar mais pesado. Aqui no ponto A dá para a gente dizer que estava no mesmo nível do mar, né? Aqui está acima do nível do mar, então está mais próximo da troposfera. Quanto mais próxima da troposfera, mais acima do nível do mar, o ar tende a ficar mais pesado, mais difícil da nossa prática de respiração e da prática esportiva também. O exemplo que eu dei para vocês dos jogadores que quando vão na Libertadores jogar lá na Bolívia, é um exemplo também de interferência ali, né, do peso do ar, da pressão atmosférica. Latitude. Latitude tem a ver com a incidência dos raios solares, então a forma em que esses raios solares incidem diretamente na Terra, e a latitude porque são as linhas que cortam na horizontal ali o nosso planeta. Nós falamos de latitude, longitude, né? Esse ano ainda nós falamos na cartografia, tá? De novo, cartografia. Para a gente entender essa parte do clima aí, a gente tem que entender a condição em que os raios solares eles acabam refletindo no nosso planeta, né? E nesse caso eles refletem através das latitudes, tá? Então os polos eles tendem a ser ali uma área onde os raios solares vão incidir com uma frequência muito menor, né? E os continentes eles vão receber uma quantidade de raios solares muito mais forte, né? E aí vai depender das estações do ano também, né? As estações do ano, nós temos 4 estações divididas em 12 meses, 3 meses para cada estação. Então, aonde os raios solares eles incidem com mais força na questão do hemisfério, ali nós temos um clima, uma temperatura muito mais elevada do que a outra parte em que os raios solares não estão incidindo com tanta força, né? Então ali a temperatura tende a baixar mais. Lembrem sempre disso também, essa questão dos termos, né? Temperatura mais amena, né? Temperatura mais elevada quer dizer que é mais quente, temperatura mais baixa quer dizer que é mais frio, né? É importante que vocês lembrem disso
para a hora das atividades e a hora da prova, tá? Porque é nessa nomenclatura que as questões vão trabalhar. Então, uma região com temperatura mais baixa, quer dizer que é mais frio lá, já está definido que é mais frio. Significa que os raios solares eles estão incidindo com uma força muito menor nessas regiões, tá? Aí aparece lá no enunciado, uma região com temperatura mais elevada. Significa que nessa área os raios solares estão incidindo com mais força, quer dizer que é mais quente nessas regiões aí, né? E tem a região onde esses raios solares eles chegam o ano todo, né? Ou eles chegam com a força ideal ali em todas as estações do ano, que geralmente é uma zona temperada, que tem as estações bem definidinhas como elas são mesmo, que não ocorre aqui, por exemplo, na nossa região, né? Aqui no Brasil e principalmente aqui no Mato Grosso do Sul nós não temos essas definições bem feitinhas aí das condições climáticas, tá? Então os raios solares ali atingem diretamente a região equatorial, isso é um fato, né? A região equatorial é a região do planeta que mais pega raios solares, né? E aí promove dissipação dos gases que vão se deslocando ali em direção aos trópicos, tá? Trópico de Câncer e Capricórnio, então você tem ali a formação de nuvens mais quentes, né? Nuvens mais úmidas também, dependendo da formação dessas nuvens, tá? E aí você tem ali um aumento, né, da questão da pluviosidade nessas áreas. Então, por isso que o sol é fundamental, por exemplo, para a floresta amazônica, né? E desmatar também a floresta amazônica é um prejuízo porque você está impedindo que ela promova esse fenômeno, né, que é a evapotranspiração. Então, conforme você desmata essas áreas, menor será esse processo de formação, principalmente das nuvens de chuvas ou nuvens carregadas, né, que dissipam aí para as áreas do globo. Então, aqui, por exemplo, floresta amazônica para o Nordeste, para o Centro-Oeste e Sul, né? Então, essas nuvens elas dependem dessa vegetação. Se uma hora faltar essa vegetação lá, como alguns querem, né? Aí a formação de nuvens de chuva fica mais difícil aqui na nossa região. Vai ter toda uma alteração climática do planeta. Por isso que todos os movimentos ambientalistas falam da preservação da floresta. Durante muito tempo a gente entendeu que ela era o grande pulmão, e isso é um erro, porque não é um grande pulmão, mas ela é a grande fabricante aqui da nossa área de nuvens de chuva. Então é necessário, extremamente necessário que você mantenha essa parte da vegetação. E não só na floresta amazônica, mas nos centros urbanos também. Por que a gente sente que um centro urbano está sempre mais quente do que uma área afastada da mesma cidade? Porque essa área afastada da mesma cidade, se ela tem cobertura vegetal, ela absorve mais o calor. E ela libera menos o calor, como a gente falou agorinha. Por isso que quando a gente, eu sempre dou aquele exemplo, vai no centro de Campo Grande, não agora, né? Quando voltar tudo normal. No verão, tá? Meio-dia, no centro de Campo Grande. Vocês vão ver um calor que vocês não aguentam. Tá? Aí vocês vão lá, no mesmo período, entra dentro do carro, vai lá no Parque das Nações Indígenas. Você vai ver que lá o clima está mais agradável, está mais gostoso. Você não fala, eu quero caminhar aqui. Né? Fica até mais gostoso de dar aquela voltinha lá, vendo o cocô de capivara. Não é isso? Por que isso? Porque o Parque das Nações, mesmo sendo um parque ali de ação antropogênica, né, foi modificado pelo homem, transformado ali pelo homem, ele tem vegetação verde naquela área. Tem até uma área ali do CRAS que é vegetação permanente, próximo ali, né, do Parque dos Poderes, é vegetação permanente. Então ali a temperatura ela é mais amena, né, mais baixa do que lá no centro na época do verão. Tá certo? Porque é muito concreto, pouca vegetação, poucas árvores, não está absorvendo nada. Então o sol está batendo ali no concreto e está refletindo a todo momento, aquele calor está sendo dissipado, a gente está suando, né? E você vai no Parque das Nações, não. O calor está batendo ali e está refletindo menos, porque tem grama, tem vegetação, né? Tem as árvores, então está sendo absorvido, refletindo menos. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do centro, né, para a periferia climática, tá? Então, quando você preserva as áreas vegetais, e olha que eu estou dando exemplo de Campo Grande, que é uma cidade bem arborizada, que tem muita vegetação. Por isso a absorção aqui dos raios solares é mais alta. Mas se você compara, por exemplo, com São Paulo, vocês vão ver que a absorção dos raios solares é bem menor, que lá a quantidade de vegetação, né, quantidade de árvores da vegetação verde é bem menor.
né? Ela quase não existe lá nessas regiões dos grandes centros, foram, por sua totalidade, ali desmatadas. Tá? Bom, o vento. Né? O vento está ligado diretamente, a gente fala vento, mas o correto é falar ar atmosférico e movimento, né? Mas a gente fala vento. Tá? Então, o vento aí, ele tem dois fatores principais para poder condicionar aí o vento para a gente. Né? Primeiro é o elemento motor, que é a movimentação, é o movimento de rotação que a Terra faz. Né? Lembra que ela faz dois movimentos, rotação e translação. Né? Translação tem a ver com as estações do ano que a gente já falou. Rotação ela faz em torno do próprio eixo durante 24 horas. Não é bem 24 horas, mas vamos arredondar. Né? Então, esse elemento motor ele interfere, o movimento de rotação interfere na formação de ventos aqui no nosso planeta. Aí tem o elemento direcionado, que tem a ver com a pressão atmosférica, né? Tem a ver com relevo, então, altitude, né? As grandes altitudes ou as áreas mais baixas, então ali você tem o elemento direcionado. Tá? Aí tem a classificação desses ventos, que pode ser planetário ou constantes, né? Alícios ou monsônicos, tá? Então você tem ali, eles sopram durante o ano todo e eles afetam ali o planeta todo. Então o ano todo a gente tem ventos ou ar atmosférico em movimento ocorrendo no nosso planeta. Tem fenômenos atmosféricos que também são condicionados ou impulsionados pelos ventos, né? Tem países que sofrem com esses fenômenos atmosféricos, como é o caso dos Estados Unidos, que tem o fenômeno tropical e tem também o fenômeno continental de movimentação dos ventos. Tá? O furacão e o tornado são impulsionados ali por esse movimento do ar atmosférico. Né? Então, um é tropical, porque tem a ver com os oceanos, então eles são formados nos oceanos, eles caminham, duram mais tempo, a magnitude deles é muito forte, tá? Eles destroem ali toda aquela área da região do Golfo do México até o sul ali dos Estados Unidos, né? Bom, todo ano tem ou quase todo ano tem um fenômeno atmosférico desse aparecendo lá nos Estados Unidos, né? Nos últimos anos a gente teve o Katrina, que é um famosão, e teve outros tantos que até esqueci o nome. Geralmente esses furacões eles recebem ali nomes de mulheres, não me pergunte por quê, mas é assim que eles definem esses fenômenos. E tem os tornados que também são impulsionados pelos ventos, só que os tornados eles são formados nas áreas mais secas, né? As áreas mais continentais, tá? Não são formados nos oceanos. Então, esse se forma no próprio continente, na área mais seca, semiárida, desértica, forma o tornado e ele passa destruindo tudo, aquela loucura. Tem uma magnitude muito forte, mas o período de duração de um tornado é muito menor que o de um furacão. O furacão pode ser de dias. Do tornado é de algumas horas, minutos ali, ele já para. Tá? Aí nós temos, então, os tipos de ventos. Alícios, esses são os primeiros, né? Dos trópicos do Equador. Aí tem os contralícios, que é do Equador para os trópicos, é uma inversão desses ventos. Então você tem os dois tipos, tem alícios e contralícios, né? Um girando ali contrário do outro, interferindo diretamente naquela região da linha do Equador, na parte mais central do nosso planeta, analisando as latitudes. Né? Então nessa região aí do Equador, nós temos o encontro ali dos alícios, que são oriundos do norte, né? Chamados de alícios nordeste. Tá? E também tem os alícios do sudeste, que são formados ali pela CIT, que é a convergência intertropical ou Doldrum, né? que formam ali esses ventos alícios. Tá? Eles geralmente são carregados também de umidade, então quando nós temos o encontro de massas de ar positivas e negativas, umidade e massas de ar seco, a tendência é elas se chocarem, né, se encontrarem, aí rola uma treta entre elas e elas precipitam. Tá? Então, nessas áreas nós temos aí a precipitação dessas nuvens de chuva. Aí também tem ali o efeito de Coriolis, né, que é o desvio dos ventos alícios para o oeste, que aí tem a ver com a movimentação de rotação da Terra. Então, esse fenômeno ele também ocorre, que é um desvio desses ventos das regiões onde eles iriam ali interferir. Beleza?
Tá todo mundo dormindo, né? Ninguém fala comigo? Sou eu que falo? Tô aqui, Vamos pô. lá. Tô Fala aqui. aqui, Brits também. Vamos lá. Ô, Metanos, você que apareceu aí, meu rei. Vou falar agora dos ventos continentais ou periódicos aqui, tá? Então, nós temos aí esses periódicos, né? Tem a ver com periodicamente, então eles estão ocorrendo ali constantemente, né? Eles vão aparecer aí nessas áreas, né? Então, continentais ou periódicos. Há uma inversão entre eles, devido à proximidade ali com a parte mais litorânea, né? E aí eu coloquei para vocês, ó, dia e noite, aí vem do mar para o continente, noite e dia, do continente para o mar, né? Então há essa interferência diretamente entre eles, né? Aí tem a questão das brisas. Tem muita gente brisada aí, né? Então as brisas, tá? que muda ali a direção entre o dia e a noite. Brisa tem a ver com o litoral, né? Então tem a ver com a parte mais úmida ali dos ventos carregados de umidade, né? Então a interferência na parte continental, tá? Então, essa questão também tem a ver ali com a área com áreas de pressão atmosférica, né? Então, onde você tem pressão atmosférica maior, você vai ter ali uma dissipação também maior desse calor nessas regiões. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui a questão das monções. Ventos monsônicos não ocorrem aqui na nossa região do continente americano. Eles estão destinados a ocorrer na Ásia, Ásia Central e Sudeste Asiático. Eu queria até que vocês anotassem isso para não confundir na hora da prova. Então, os ventos monsônicos ocorrem na parte asiática, tá certo? Esses ventos monsônicos carregados de umidade, no período do verão ele chove, dias de chuvas assim, torrenciais, aquelas chuvas que você olha, tá caindo retinha, sabe, com muito volume de água. E esses ventos monsônicos eles são absorvidos na prática agrícola da região do Sudeste Asiático, né? Principalmente na prática da risicultura. Então, o que eles fazem lá? O relevo é mais acidentado, eles cortam as montanhas. Eles fazem o chamado terraceamento, né? Então, eles vão ali fazendo os degraus nas montanhas e ali eles plantam o arroz. E quando vem ali o período das chuvas monsônicas, essa água precipitando vai passando de degrau para degrau, né? E aí mantém essas áreas bem produtivas, né? Produtivas o ano todo para eles, produzindo arroz que serve como base para o comércio interno. Eles vendem pouca coisa, mas para o comércio interno ali a produção do arroz, então, né? Tá lá, favorece a plantação do arroz, né, alimentício da região, consequências negativas. Tem um monte de enchente urbana, né, até porque essas áreas que ocorrem esses ventos monsônicos, essas chuvas monsônicas, estão ligadas a países subdesenvolvidos e emergentes que não planejaram a urbanização, o escoamento da água, foram concretando, e isso promove ali as enchentes, né? Falta de saneamento básico, então isso é uma das consequências ali. Outro ponto importante que eu coloquei ali como observação, e é bem legal isso, a gente falar dela, é um período em que na Índia é conhecido como Filhos da Chuva. É o período em que mais aumenta a taxa de fecundidade dentro do território indiano. Porque chove demais, então as pessoas ficam mais presas em casa e aí elas tendem a produzir mais filhinhos. E isso ocorre principalmente onde? Na Índia, né, onde a população indiana já é enorme, né? Tem 1,3 ali bilhão de habitantes, atrás apenas da China. Então, por isso que esse fenômeno climático ele interfere diretamente ali na formação desse aumento, né, da quantidade de natalidade dentro do território indiano. Fecundidade e depois também na taxa de natalidade, tá? Lembra que a Índia não tem controle de natalidade, né? Cadê o Biller? Biller tá dormindo? Biller! O Biller já foi embora da aula? Deixa eu ver aqui. Ô, Metanos! Tá jogando forte, Brits. Tá jogando forte o Biller, né? Metanos, me responde uma questão aqui. Vamos lá. Metanos.
Metano sul de Oi, Anitta. Brits. Fala, pensa não. Me responde a questão aí, cara. Vamos lá. A Índia não tem controle de natalidade, mas qual outro país tem controle de natalidade? Outro país da Peraí. Ásia. Não vai pesquisar, não. Fala logo. País pro... China, não sei. Eles não Hã? estão com controle agora. A China não tá com Quem? controle de natalidade agora, China. A China. País com controle de natalidade. Muito bem, a China tem. Né? Desde lá de... Responde aí. Quando que a China colocou o seu controle de natalidade? 2005. 2005. Menos um É o ponto ano que para eu você, nasci, que Brits. você tá jogando e não tá prestando atenção. Tá? Nunca, Brits. A Índia colocou o controle de natalidade na Revolução Chinesa, cara. 1949, Mao Tse Tung ainda colocou lá o controle de natalidade para conter, né? Então a China tem controle de natalidade. A Índia não tem controle de natalidade. Política do filho único na China, agora filho duplo. A Índia não tem essa política, então lá a galera faz filho pra caramba. Tá? Então a condição climática acaba contribuindo para o aumento da população indiana também. E é isso que eu estou dizendo para vocês e é importante vocês prestem atenção aí. Tá? Então a chuva, resultado da saturação do vapor de água que se condensa, passando do estado gasoso para o estado líquido, né? Então, como a gente sabe. Então, você tem ali um longo período dos raios solares incidindo, essa água ali evaporando para a parte da atmosfera, lá ela vai se relocando, né? Vai se ajeitando lá, até o momento que forma nuvem. Quando a nuvem fica muito pesada, ela precipita, e aí chove naquela região. Então, do gasoso para o líquido, e aí a água acaba voltando. Lembra que a chuva ela faz parte do ciclo hidrológico, né? Ou ciclo da água do planeta. Então você tem a evaporação, depois você tem a precipitação, evaporação, e assim fica, né? Formação dos rios, dos mares, depois precipita, evapora e precipita na parte continental, escorre de novo e vai tudo de novo. Tá? Tem 3 tipos de chuvas também que são importantes a gente entender. Tem as frontais, que essas ocorrem com mais frequência nos países, inclusive aqui no Brasil, inclusive na nossa região, está muito mais ligado às chuvas frontais. Aí nós temos orográficas, que tem a ver com montanhas, né? Então, as chapadas lá da Diamantina e da Borborema, barreiras naturais, nuvem de chuva encarregado, não consegue passar, precipita ali. Então, a montanha acaba contribuindo, o relevo acaba contribuindo para a chuva naquela região, né? E as convectivas, que nós temos ali uma formação através das massas de ar, tá? Vamos falar das 3 aqui, acho que dá tempo, e a gente já fecha nessa questão dos tipos de chuvas, tá? Então, frontais, 2 massas com temperatura e pressão ali opostas. Então, você tem uma massa úmida e uma massa seca, né, quente. Elas se encontram. E aí tem uma condensação do vapor, elas se misturam. Logo dessa condensação do vapor vem o quê? A precipitação. Essa aí é mais comum no litoral, né? Então, lá coloquei. No Nordeste nós temos essas chuvas frontais, tá? Orográfica. Nós temos a massa de ar ali tentando passar uma barreira natural, não consegue ultrapassar aquela barreira natural, ela acaba precipitando na parte mais plana ali, ao lado dessa elevação. Então, a chuva fica condicionada a essas áreas. O Nordeste é o melhor exemplo para a gente poder falar de bloqueio natural, porque nós temos 2 grandes elevações lá que impedem as massas de ar úmidas, carregadas, pesadas, de virem do litoral e precipitarem no Nordeste, no Agreste ou no Sertão. Tá certo? Por quê? Porque elas vêm carregadas, não tem força para ultrapassar ali a barreira natural, então a carregada bate ali, fica parada e precipita naquela região do litoral, que nós chamamos também de zona da mata. Então acaba precipitando ali na zona da mata, não consegue ultrapassar, e isso acaba prejudicando a condição de umidade na parte mais central do Nordeste, né? Fica só para a região do litoral, tá? E a convectiva, que aí nós temos a função da subida do ar, né? Contendo vapor de água, e aí ele ganha muita altitude e entra em contato ali com outras camadas mais frias, e aí nós temos a condensação e depois a precipitação dele, tá? Então você também pode ter ali o encontro de ar quente e ar úmido, né? E aí você tem a formação
chuvas convectivas, né, ou chuvas de convecção. Tá? Essa também é uma chuva que ocorre aqui na nossa área. No sul, essa precipitação, dependendo da massa de ar fria que ela encontre nessa época agora do inverno, então você tem uma nuvem úmida que vem do oceano, encontra uma nuvem muito fria na parte sul do Brasil, você pode ter um outro tipo de precipitação ali, né? E aí está ligado à geada, está ligado também à formação de flocos de neve, né? Então, mais frio altera ou traz ali outros tipos de precipitações para a região do Brasil, né? Mas também contribui para a formação da umidade aí dentro do nosso país. Massa de ar, vocês já viram também no passado sobre massa de ar, então são porções gasosas, e aí elas têm temperaturas e pressões ali diferentes, né? Porque cada região produz a sua massa de ar. Tá? Dependendo do encontro dessas massas de ar, nós temos a formação de diversos fenômenos atmosféricos. Chuva simples, granizo, a questão da precipitação da neve. Tá? Então, depende do encontro dessas massas de ar aí também. Né? E nós temos aqui algumas regiões ali que vão produzir essas massas de ar. Região tropical, equatorial e polar. Por exemplo, esse período do ano nós sofremos a alteração ou a intervenção ali de um tipo de massa de ar, que é a polar antártida, né? Ela é principal agora na época do inverno. Mas nós temos a massa equatorial atlântica, a massa tropical central, tropical atlântica. Então tem vários tipos de massas de ar que interferem aqui diretamente dentro do Brasil. A aula que vem eu vou falar dessas massas de ar com vocês, porque não vai dar tempo, tem muita massa de ar para a gente discutir, para a gente poder abordar. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Tem alguns minutinhos aí antes de eu encerrar com vocês? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisinha?